A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, beleza? Então, vamos gravar mais um vídeo. Não repare meus olhos vermelhos não, é porque caiu shampoo e eu tenho a vista muito sensível. E na verdade eu uso óculos, mas não quero usar de ser vergonhista, né? Eu não uso muito óculos não, mas tenho que usar óculos, né? Inclusive ele tá até aqui, ó. Pode disfarçar aqui, né? Vamos lá, hoje a gente vai estudar sobre a história da Grande Babilônia, o que significa Grande Babilônia. Isso é para quem gosta de estudar, para quem gosta de se aprofundar e, de novo, para quem gosta de não ser enganado, né? Então, o que a Grande Babilônia quer dizer e o que ela tem a ver com o sistema, que eu falo tanto, com o sistema mundano. E é um dos melhores estudos que eu já fiz, irmãos. Por que eu embaso o meu vídeo com outros irmãos que tem mais conhecimento que eu tenho um pouco de conhecimento, então eu sou um membro pequenininho que faço parte do membro do corpo de Cristo, então eu ajudo pelas ideias desses irmãos, aí eu já divulgo o canal dele também, né, e já junto com o meu, né, e peço para vocês deixar o like e compartilhar. Por que eu peço para vocês compartilhar, irmãos? Porque o que acontece? Muitas estão deixando like no meu vídeo, né, eu sei que eles têm pouca visualização, e por não, às vezes tá deixando like, eu não sei se é o YouTube que não tá levando para frente por causa dos assuntos que eu falo, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala aqui, e o assunto que eu vou falar ainda é difícil de o YouTube divulgar isso daí, né, irmãos? Então o que acontece? Eu peço para vocês compartilhar, para dar conhecimento, porque o YouTube não está compartilhando, depende do vídeo. Tem vídeo que ele anuncia, meus vídeos que ele anuncia, tem vídeo que o YouTube não anuncia. Então se vocês compartilhar, pelo menos, mesmo que chegue a pouca gente, chega nas pessoas para ela ter conhecimento, se prepararem para as coisas desse mundo, porque se você olhar para esse mundo, muita coisa já está acontecendo, tá? Do que a Bíblia relata, tá? Do que as profecias bíblicas relatam. E para as pessoas se preparar, não para ter medo de nada, mas para ela estar preparada para não ser pega de surpresa e não virar a escrava do sistema. Porque no sistema, irmão, a gente não escapa mais, a gente está inserido, todos nós, nesse sistema hoje que veio de lá de trás, e os poderosos foram, né, aperfeiçoando ele para escravizar os mais pobres, a população geral, e só os mais, né, que comandam o sistema, né. Então para levar conhecimento, para a pessoa se preparar. No sistema nós já estamos lá, mas a gente pode burlar ele de alguma forma ou não se curvar totalmente ao sistema. Porque se a pessoa se curva ao sistema desse mundo, ela é corrompida e está na agenda do anticristo. Então a gente tem que estar na agenda de Deus, no livro escrito o seu nome, no livro da vida do Senhor. Para quando você partir desse mundo, ir para o paraíso, do lado de Cristo, do lado de Deus. Porque se você se curvar, algum de vocês se curvar para o sistema desse mundo, eu sei que é difícil, porque o sistema está nos cercando de várias formas, né? Ele não é uma coisa só, entendeu? O sistema, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E eu vou ter que fazer vários vídeos desses, porque o vídeo é 1h e 11 minutos, só que eu vou repartir eles e vocês vão assistindo aos poucos, né? Para você entender tudo, você vai ter que assistir todos os vídeos, vai dar uns 3 ou 4 vídeos, tá bom, irmãos? Então vamos lá, mas é um estudo sensacional. Para quem tem alguma dúvida, isso já elucida a mente das pessoas. E eu vou fazer uns 4 estudos desse na sequência, tá bom? Que Deus me tocou para poder fazer esses estudos aí mais profundo agora. Eu já fiz de outros tipos de vídeo, agora desses daqui, tá bom? Então vamos lá, só ajeitar aqui para vocês. Deixar aqui no ponto certo. Deixar retinho aqui, tá? Vamos lá. E aí eu vou explicando o que eu souber explicar, tá, irmãos? Projeto Babel e a nova ordem mundial. Da onde surgiu a ideia desse projeto Babel? Quando começou isso? Eu vou falar para vocês logo de antemão. Apocalipse, o nome do livro é Revelação, né? Em inglês, Revelation. Então o que acontece? Revelação de quê? Revelação da lei, dos salmos e dos profetas. O Apocalipse é um compilado de tudo que está na lei, nos profetas e nos salmos, com luz, usando figuras de linguagem, mas é um livro que revela aquilo que os profetas já haviam dito.
Eu vou ler primeiro, esse primeiro texto. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate. Tá, então, aí ele quer dizer aí, irmãos, que é o Apocalipse é revelação, é um juntamento dos livros dos profetas do Antigo Testamento, porque ia acontecer no futuro. Então ele juntou, Deus juntou em um livro só, com linguagens de figuras, né? Porque a gente vai tentar desmistificar para algum aqui. Eu vou tentar ajudar vocês no que eu puder desmistificar. Eu sei que muitos não creem, né? Mas é para quem quer e quem não quer ser enganado e quem quer se preparar, porque as coisas já estão acontecendo, tá? E aí ele vai estar explicando e a explicação dele já é mais clara do que a minha própria, né? Mas eu vou ajudar aí vocês a entender, tá? Colocar aqui para pegar tudo direitinho, certinho. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Aqui tá bom, pronto. Profetas. O Apocalipse é um compilado de tudo que está na lei, nos profetas e nos salmos, com luz, usando figuras de linguagem, mas é um livro que revela aquilo que os profetas já haviam dito. Eu vou ler primeiro, esse primeiro texto. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Essa é a expressão. Ela tem uma filha. Babilônia a Grande, o que Deus chama de mistério. Ó, e essa figura aqui está no livro de Daniel, né? Que ele tem a profecia do fim, do final dos tempos, e no livro de Apocalipse. Vamos lá. É um mistério. Lembra do mistério da iniquidade? Essa mulher faz parte desse mistério da iniquidade. E ela é. Ela tá montada na besta. A Babilônia, eles chamam esse mistério de a Babilônia a Grande. Aqui os 10 mãe chifres. Das meretrizes, das prostitutas e das abominações da terra. Se ela é a mãe das abominações da terra, a mãe gera filhos. Você concorda? Se ela é mãe, é porque ela tem filhos. Da onde saiu essas abominações da terra que essa também praticava? Da onde começou isso? Primeiro, eu quero contextualizar. Ó, isso começou, eu não vou virar aqui, irmãos, para não ficar saindo do foco. A mãe da abominação da terra começou lá em Gênesis, quando Nimrod, que era um tipo de anticristo, levantou a Torre de Babel, passar a chegar a Deus. Ele queria comandar as nações, só que as nações, todas elas, que eram povos, né, divididos, se juntaram com a ordem de Nimrod, né, para Nimrod controlar essas pessoas, e aquele povo falava a mesma língua. Só que Deus desceu, porque ele viu a abominação que Nimrod queria fazer, e confundiu as línguas e espalhou os povos. Ele vai explicar aí, tá? A gente vai chegar na mulher, mas antes da mulher, no período pós-dilúvio, Noé saiu da arca com a sua família e Deus falou assim para ele, ó, Gênesis 9:1: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos. Igualzinho ele falou para Adão e Eva, aí deu ruim lá, aí ele vai começar de novo: sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. A mesma ordem que ele deu para Adão e Eva, ele está dando para Noé e a sua família. Gênesis 9:7 fala: mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Povoai a terra, ou seja, se espalha pela terra, sede fecundo e enche ela toda. Essa foi a ordem que Deus deu para Noé. Certo? Tá claro isso? Noé obedeceu, e aí nasceu a descendência dele, Sem, Cã e Jafé. A descendência de Cã nasceu Cuti, de Cuti nasceu Nimrod. Nimrod era um caçador valente. Então, esse cara poderoso, ele foi o primeiro homem que começou a reinar, a se tornar um imperador, um homem poderoso que juntava nações. E ele tinha no coração fazer uma torre grandiosa para se vingar de Deus, porque Deus acabou com a primeira humanidade em águas. Então ele queria fazer uma torre imensa para que, se Deus quisesse encher o mundo de água de novo, eles conseguiriam escapar e queriam atravessar essa torre até o céu de Deus. Esse homem juntava as nações e os fazia de escravos, ou seja, completamente ao contrário do que Deus mandou eles serem fecundos
fecundos e se espalharem. Nimrod mandou eles se aglutinarem num lugar e construírem essa edificação, chamada Torre de Babel. Ele se juntou em Babel, uma cidade lá no Iraque, em Nínive. Essa cidade é onde ele começou a edificar essa torre e juntou em desobediência a Deus todos os povos ali, principalmente a descendência de Noé, a qual Deus mandou ser fecundo e se espalhar. Então olha aí, Gênesis 11, de 1 a 9 diz assim, ó: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar, ou seja, só existia um idioma. As nações, os povos, se comunicavam apenas por um idioma. Não existia francês, inglês, não existia. Era um idioma, todos se entendiam. Só existia uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemos bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, Senhor Deus, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição, não haverá limites para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. De Sarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali Babel. O Senhor dispersou por toda a superfície dela. Vamos lá. Agora eu quero falar uma coisa aqui com vocês. Alguns aí que são noveleiros, gostam de assistir novela. Lembra da novela Torre de Babel? Então, a Globo exibiu essa novela. A Globo é o maior sistema da Babilônia que tem, tá? Pra quem não sabe. Eu sei que muitos não vão concordar porque gostam de ver a Globo, né? Mas assim, não é porque você vê uma ou outra coisa na Rede Globo que você faz parte do sistema babilônico. Que o sistema, como eu disse, nós todos estamos nele, irmãos. Mas nós não podemos fazer parte. O cristão, eu digo, né? Então, nós tentamos não se curvar a ele. Como Daniel, lá no tempo de Nabucodonosor, que ele vai chegar até lá, viveu exilado, escravizado lá na Babilônia, mas ele não se curvou às iguarias do rei, os desmandos do rei, ele não obedeceu nada. Aí vocês vão ver o que aconteceu lá com os povos de Deus naquela época lá, por causa disso, entendeu? Mas eles não se curvaram, ele só se curvou a Deus, o único Deus verdadeiro, entendeu? Então a novela Babilônia é um preview disso daí, né? É o mundo já se mostrando de que lado ele tá, né? Inclusive essa Globo aí, né? Que todo mundo, quem é cristão, sabe que como que o pessoal chama a Globo hoje, alguns cristãos, chama a Globo de... esqueci o nome que eles dão lá. Eles dão um nome pra Rede Globo lá. Eu nem assisto nem Rede Globo. A única televisão que eu assisto é Rede TV e Record, vez ou outra. Que agora eu busco o que eu quero no YouTube. Eu controlo o que eu vou assistir. Pelo YouTube eu controlo o que eu vou assistir. Eu busco o que eu quero e o que eu não quero. Se aquilo lá vai perverter a minha mente ou vai vir com história anti-Deus, eu nem assisto, irmãos. Eu nem assisto mais. Já assisti muita porcaria, enchi minha mente de porcaria muitos anos, né? Aqui não vai nenhum bitolação, nem ninguém quer que ninguém seja bitolado, não se divirta, mas tô falando circunvar ao sistema corrupto desse mundo, entendeu? Que é a Babilônia. A Babilônia, ela se estende por todo mundo hoje, não é só uma cidade única. Ela começa num lugar, mas ela se expande, porque a Babilônia é um sistema que ele vai falar ali, entendeu? Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Baixar aqui. É um sistema da iniquidade, entendeu? Os homens eram desobedientes, eles eram idólatras, eles tinham Nimrod quase como um deus. Eles obedeciam a Nimrod e desobedeciam a Deus. Eu já vou logo abrir de cara aqui. Nimrod
é a primeira É uma tipologia do anticristo. A primeira. O primeiro homem da iniquidade que lá estava no começo dos tempos. Agora nós vamos pro fim. Se chamava Nimrod. Esse cara fazia tudo. É igual. Deus levanta homens que são tipologia de Cristo, antes de Cristo, tipo Moisés, Noé, Josué, Davi, que mais? Teve outros aí. Tudo tipologia de Cristo, para anunciar que Cristo viria. E esses outros aí, que são contrários a Deus, são a tipologia do anticristo. Até o tempo do fim que vai vir o anticristo, e ele vai fazer os seguidores deles de pequenos anticristos, entendeu? Que nem nós somos pequenos Cristo, mas somos feitos a imagem e semelhança quando nos convertemos e entregamos a vida para Jesus. De Cristo, a gente ainda peca, porque estamos num corpo sujeito a pecar, mas esse corpo vai ser restaurado, mesmo que ele tenha que ser ressuscitado lá no fim dos tempos, entendeu? Agora, já os que seguem o sistema mudando da iniquidade que está no mundo, é tipologia de anticristo, são os pequenos anticristos, entendeu? Não só tipologia, mas como anticristo, que essa tipologia geralmente são poderosos, gente da alta. A tipologia de anticristo até chegar no anticristo, que também é um ser da alta, que controla tudo. Agora os filhos do anticristo, que são pequenos anticristos, são o pessoal do povo, que não crê em Jesus, que é contra os que crê, que persegue os que crê, são filhos do anticristo, entendeu? Então vamos lá. O que Deus mandava fazer, a ponto de Deus descer do céu, olha só, e isso vai acontecer de novo. Deus desce para acabar com aquilo lá. Interrompe a edificação, espalha os povos e confunde as línguas. O povo não conseguisse falar mais, entender. Acabar a construção. Ele mesmo fez aquilo que ele havia prometido que faria com a descendência de Noé, por causa da desobediência de Noé. Então, é daqui, desse lugar, Babilônia, que nasce todas as abominações da terra, tem um ponto de partida, um start, é aqui. É esse momento da história que começam as abominações da terra. Isso vai acontecer de novo? Vai, numa Babilônia, lá no final, quando Deus desce e acaba com ela. Vai se repetir isso, tá? Na vinda do Senhor Jesus. Então aqui já é um prenúncio do que vai acontecer no final, porque ele está descendo para acabar com isso. Então essa cultura, esses intentos do coração, essa vontade, essa desobediência, essa iniquidade já começa aqui. Por isso Deus lá em Apocalipse fala que Babilônia, a mãe das abominações da terra, começa aqui. É aqui que começa toda essa história. De Nimrod eu vou dar um pulo e vamos começar a olhar para todos os impérios que existiram, que se levantaram ao longo que estão relatados na palavra de Deus, em Daniel e em outros profetas. Todo mundo lembra quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que é mais uma tipologia do anticristo, ele teve um sonho. Ele chamou Daniel para decifrar o sonho. Ele teve um sonho de uma estátua e depois ele teve uma visão de animais. O rei Nabucodonosor... essa aí já é a época, irmãos, que o Nabucodonosor invadiu o povo lá de Jerusalém, destruiu a cidade, o povo judeu, e levou eles cativo, prisionado para ser servo na Babilônia. E tinha um lá chamado Daniel, e os nomes foram mudados, eles deram nomes babilônicos para os servos de Deus, né? Como Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar, que é Daniel. Botaram o nome de Beltesazar, eu acho, né? Então aí ele teve o sonho e só Daniel podia revelar, porque foi um sonho mandado por Deus para Nabucodonosor, entendeu? Eu já estou adiantando a história aqui mais ou menos para vocês entenderem, porque ele pulou um pouco aqui. Era poderoso e ele teve um sonho que o reino dele passaria. Outros reinos venceriam ele, tomariam aquilo dele, e Deus estava falando com ele através e esse sonho é através dessa estátua, que tinha lá no Daniel, a estátua de Nabucodonosor. O que ela significava, né? Para Nabucodonosor. É o que ele está explicando aí, que era o reino dele, que o reino dele, do Nabucodonosor, ia ser destruído por outros reinos, que iam se levantar.
endureceu o coração e Deus mandou ele fazer uma estátua. E ele foi e falou, não, eu vou fazer uma de ouro, toda de ouro, porque no meu sonho Deus me mostrou uma estátua com vários metais e com um pé de barro e um pé de ferro, mas eu não vou fazer assim, eu vou fazer ela toda de ouro, porque o meu reino jamais passará. Ele desobedeceu a Deus, porque está no perfil desses homens desobedecer a Deus, assim como Nimrod, assim como Nabucodonosor. E aí a gente sabe lá que tem a história de Nabucodonosor, Deus endoidou ele, depois ajeitou ele de novo, ele se arrependeu e tudo mais. Mas o fato é que Deus, na estátua de Nabucodonosor e nos animais que estão em paralelo a essa estátua, Deus estava contando não era para ser toda de ouro, das eras humanas. Estava falando dos impérios, todos os impérios que passariam após o Império Babilônico. Só que a chave para você entender isso é que no sonho que Deus deu para Nabucodonosor, ele está falando a partir da Babilônia. E antes da Babilônia já haviam existido dois outros impérios. O Egito foi o primeiro. Depois veio a Síria, que tomou as terras do Egito. Depois veio a Babilônia e tomou da Síria. Depois veio os Medos e os Persas, tomaram da Babilônia. Depois veio Alexandre o Grande, na Grécia, tomou dos Medo-Persas. E depois veio o Império Romano, que tomou da Grécia. E no pé da estátua se refere ao tempo do fim. Porque nos pés da estátua aqui, ó, tem dois pés, uma perna esquerda, uma perna direita, e em cada pé 5 dedos, formando 10 dedos. E ó, aqui a cabeça é um império. Aí os braços, tudo é outro império. Aqui a parte aqui é outro império. E a parte aqui, daqui é outro império. E a parte daqui dos pés é o império do fim, que é o império do anticristo, que é quando ele vai se levantar. Tem implicação geográfica. Ó, e esses aqui, ó, e esses animais aqui, irmãos, ó, eles representam cada império, ó. Por isso que em Apocalipse tem a junção desses animais, ó. Pé de ursos, lá em Apocalipse, que eu já fiz alguns vídeos, né, que tem de Apocalipse, lá logo no começo que eu comecei a fazer vídeo, eu fiz estudo de Apocalipse, né. Pés de urso, cabeça de leão, cabeça de leopardo, não sei o que lá de leão, né, aqui, pés de urso, aqui, ó, urso, cabeça de dentes de leão, boca de leão e cabeça de leopardo, né? E o resto de leopardo. E as asas, né? E aqui, ó, você vê a besta, que aqui tem 7, aí junta essas 4 com mais 3, que aí aqui ele vai explicar que é a ONU, a União das Nações Unidas, a ONU. Tô arriscando a falar, o meu vídeo pode ser derrubado, hein, mas ele também falou. Mas o dele corre mais risco, tem mais visualização, é monetizado dele. E aqui todas as nações forma um reino de 7 cabeças em Apocalipse, que aqui ainda não tem, aqui é Daniel, tá? Que é o tempo da Babilônia. Aí forma 7 cabeças e 10 chifres, ó. Aí aqui é os 10 chifres, que é as 10 Nações Unidas, ó. Que é a besta, né? Só falta pôr 7 cabeças que ele vai pôr mais à frente ali, ó. Porque aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, que forma esse conjunto aqui. Em Apocalipse tem 7 e mais 3 chifres, mais 10 chifres, aliás. Com os 10 chifres, são 10 Nações Unidas, né, irmão? Que ainda não tá as 10 Nações Unidas ainda, então acho que tem 5 ou 7 nações ainda. Nós estamos na nação de... tem 7, porque a ONU é a 7ª nação. Então falta 3 Nações Unidas para chegar às cabeças e construir o Templo de Jerusalém. Quando construir o Templo de Jerusalém, é onde se levanta o anticristo. É o 8º rei, que é o 8º reino, que tem os 7. Agora falta chegar o 8º rei, entendeu? Vamos lá. Da direita se trata Oriente. 5 dedos na perna ocidental, 5 dedos na perna oriental. Isso é uma maneira como Deus está tratando essa revelação. Mas ele fala dessa mesma revelação usando esses animais aqui, tá certo? Olha aqui. Só que na visão que Deus deu a Daniel, essa besta do final aqui, que ele chama de Roma, ela sofre uma mutação e ela se transforma num animal poderosíssimo. Olha lá, de Apocalipse. Tudo que passava, esse já é de Apocalipse. Podia conter esse animal, essa besta, ela tinha dentes poderosos e uma mortalidade grande, já se referindo às coisas do tempo do fim. Já não era mais o Império Romano, mas uma transição do Império Romano para um outro império, que é um que vai vigorar no tempo do fim. Então assim, mas Deus ele não fala disso na Escritura, né? Aqui é o Império Romano, ó, porque foram os impérios, ó. Primeiro surgiu o Egito, que ele falou, ó, depois a Síria,
depois o babilônio, porque a primeira Babilônia começou lá com Nimrod, tá? Só que aí depois passou, Deus confundiu a língua, derrubou, não deixou a torre ser construída, ele estava edificando, Deus confundiu a língua, tá, gente? Para vocês entenderem, qualquer pergunta pode me mandar no meu WhatsApp, quem tem o meu contato, quem não tem, manda no coisa aí, eu vou tentar ver, é que eu tô meio corrido, mas quando eu der tempo eu respondo para vocês. Ó, aí o Egito, depois que caiu, que Nimrod, acabou a edificação de Nimrod lá, aí começou o Império Egito, depois a Síria, depois voltou o Império Babilônico com Nabucodonosor, que é o que ele está falando agora da visão de Daniel. Aí depois veio o Medo-Persas, depois o grego, depois o romano, entendeu? O Império Romano, que durou até hoje. E o Império Romano, para que vocês saibam, o Império Romano, ele acabou o Império Romano, mas depois veio com uma nova roupagem, com a Igreja Católica Romana, e ela se dividiu para vários países, entendeu? E hoje o papado é que controla tudo, entendeu? Então vamos lá. Era esses principais impérios. Pensa que com um objetivo. Tem um objetivo nisso. Ele está mostrando que essa besta, esse animal, no final, esses 4 animais, eles vão formar uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. E ela vai ser mostrada para nós em Apocalipse. Está lá em Apocalipse 14, se eu não me engano, que ele diz que a besta que viste, 13, a besta que viste é semelhante ao leopardo, tem pés de urso e boca de leão. Leopardo, urso e leão. Por esses animais, por esses 4 animais, a fusão deles forma uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Isso vai ficar mais claro conforme a gente for estudando. Só que eu quero mostrar é que Deus ele vem anunciando pelos profetas o mistério da iniquidade, o rastro do plano do mistério da iniquidade. Ele revela isso para os profetas no decorrer das eras. Lembra? O último animal que a gente viu era o Império Romano, aquela besta vermelha lá, e ela ia se modificar. Ela ia se transformar num animal poderoso. Essa é a visão que Daniel está vendo. O Império Romano, o final do Império Romano, antes de dividir, o final dele é em 476, depois de Cristo. Aí depois veio a divisão e o Império Bizantino. O Império Bizantino ficou Roma Ocidental, Roma Oriental, chamado de Império Bizantino. O final desse império foi em 1453. E depois disso veio o Império Otomano, que o final dele foi em 1922. E quando a gente está lendo isso aqui, você tem que começar a ver Roma, aquele animal, se modificando, vindo outros impérios e ele se transformando. Essa transformação que está acontecendo aqui, a gente nunca pode deixar de associar a mutação desse 4º animal. E também você vai ver que vai acontecer outras coisas em paralelo a esses momentos aí. Teve também a Primeira Guerra Mundial, 1914, a Primeira Guerra começou, e o final em 1918. E depois a Segunda Guerra Mundial, começou em 1939 e o final dela foi em 1945. Tudo isso, Primeira Guerra, Segunda Guerra, tudo isso faz parte desse período de mutação. Primeira Guerra trocou os impérios, dividiu o mundo, os poderosos oscilaram, Guerra Fria, todo mundo conhece essa história. Paralelamente a esses acontecimentos de guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra, também aconteceram a Revolução Industrial, Primeira, Segunda Revolução Industrial. Aconteceram muitas coisas paralelamente. De lá pra cá, hein, ó. Você vai vendo a mutação do bicho, da besta. Olha, Revolução Industrial. 4 revoluções industriais até o nosso tempo. A primeira em 1784, a segunda em 1870, a outra em 1969 e os tempos de hoje. Ó, a mecanização dos processos através da energia. Isso, ó, que né, irmãos, ó, que ele quer falar com isso? Que a Revolução Industrial é o quê? Já a ascensão de o homem construir as coisas, edificar coisas, para escravizar o povo e eles ganhar dinheiro e eles se manter no poder, igual o Nimrod. E aí eles iam criar máquinas que iam trabalhar e escravizar o povo também. Que nem aviões, não que não seja importante hoje para nós, a gente precisa dos transportes para nos locomover de um lugar para o outro, principalmente de um país para o outro. Quem trabalha tem que viajar para país de distante, né? Os trem, entendeu? Tudo nos ajuda, sim, nos ajuda. Mas isso tudo não foi construído com a intenção de nos ajudar, nós, os pobres, os pequenos. Foi com a intenção deles usarem isso para enriquecer nas custas nossas, que somos os pobres, que ganham um salário miserável para fazer tudo isso acontecer e nós não temos valor. O valor vai para eles.
E eles enriquecem, nós ficamos com a caminharia de salário assim, e quando você se aposenta, você trabalha a vida toda para ganhar uma aposentadoria miserável, que eu falei nos outros vídeos. Só que tudo os vídeos que eu faço, você tem que interligar com o outro, é igual a Bíblia. Você tem que interligar para dar abranger o seu conhecimento, o seu entendimento e saber os planos maquiavélicos, não só do diabo e do seu servo anticristo, mas dos senhores do mundo que tomam comunado com eles, não todos, lógico. No final, em Apocalipse, quando esses 10 chifres, que são 10 reinos que vai se unir com o anticristo, 3 deles vão brigar com o anticristo, entendeu? E o anticristo vai pisoteá-lo, entendeu? E vai derrubar esses 3 reinos. Porque ele esses líderes, esses reis vão dar o poder para o anticristo. Então o anticristo vai ter poder e autonomia para derrubar todo mundo, entendeu? Então vamos lá, vamos terminar aqui para dar sequência ao outro. E aqui é a Revolução Industrial, porque a Revolução é o império, é a ascensão das máquinas, que eles vão construir para fazer corrupção e ganhar dinheiro e ficar cada vez mais rico. Entendeu? Porque essas máquinas constroem carro que eles vendem, ganham, escravizar o povo para construir esses carros, dá um salário miserável e eles ficam enriquecendo, sendo podre de ricos. Os banqueiros que estão por trás, essa família Rockfield, Rothschild, que ele vai cair, não posso falar desse nome, meu Deus, ixi, vai derrubar. Mas o meu canal não é monetizado mesmo, por isso que eu preciso que vocês compartilhem, irmãos. Porque o YouTube não vai compartilhar um vídeo desse. Vapor, primeira Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, em 1870, início da produção em massa, proporcionada pela aplicação da energia elétrica, a automação dos processos em 1969, através de CLPs e a introdução dos robôs ao processo. E nos dias de hoje, que você já está começando a ver, a tecnologia, inteligência artificial, tecnologia 5G, 6G, drones, tudo isso para controlar a gente e vigiar, gente. Câmera para todos os lados. Em prol da segurança, por causa de ladrão. Os maiores ladrões são os políticos. Anulando completamente o serviço humano. Tudo a gente está vendo e faz parte dessa quarta revolução industrial e faz parte da mutação desse animal. Tá? Desde o Império Turco Otomano, que foi o que findou a Era Romana, de 1453 a 1922, durou o Império Turco Otomano, e na interseção disso houve a Primeira Guerra Mundial. Tá vendo? Ela quase acabou, ela terminou quase quando acabou o Império Turco Otomano. Depois veio a Segunda Guerra, 1939 e 1945. E a Revolução Industrial pegou o Império Turco Otomano, de 1794 a 1970. E quase pegou o iníciozinho da Primeira Guerra. A Revolução Industrial. Depois, aqui em 1969, você está vendo que as linhas do tempo, elas se intersecam. Deus usa a linha do tempo para explicar a história. Mostrando a mutação do animal até o nosso tempo, passando do nosso tempo, porque aquele animal ele vai além do nosso tempo. Vai até o tempo do fim. Olha aqui, ó. 1945, depois das duas guerras, nasce a ONU. Em 1945, produto dessas duas guerras, nasceu a Organização das Nações. Isso tudo aqui é Babilônia. Você vai ter que começar agora construído para escravizar nós, os pequenos. Qual era o projeto do inimigo? Enquanto Deus queria espalhar, o inimigo queria unir. Olha o que está acontecendo aqui. Organização das Nações Unidas. Que começou quando? Lá em Babel, de Nimrod. E está voltando a acontecer aqui, ó. Deu o start dela aqui, depois das guerras. O que teve guerra? Quem financiou as guerras? As revoluções contribuíram. As revoluções industriais contribuíram com as guerras mundiais. Homens patentearam É o que eu falo, irmãos. Por que você acha, aí eu falo, as pessoas falam que é teoria da conspiração. Por que você acha que não acaba os tráficos de droga? Por que não acaba, nunca acaba as guerras? Por que tem que ter guerra? Porque quem lucra com as guerras, irmãos? Quem lucra com as guerras, irmãos? São os poderosos, meu Deus do céu. Por que nunca acaba com as guerras e sempre tem guerra? Por que não acaba com os tráficos? Se o próprio exército coloca na rua e dá um chega pra lá, e eu quero ver que não acaba. Por quê? Porque não é os pequenos traficantes que ganham. Os caras estão lá na pirâmide, no topo. Quem fatura são os poderosos, mas não pode falar. O livro de Enoque relata bem isso, que Deus confiou as ovelhas aos governantes e aos pastores, e eles se corromperam. É isso, entendeu? E eles fizeram das suas ovelhas, mataram as suas ovelhas e escravizaram. Quem matou os santos de Deus, quem está se embriagando com o sangue dos santos que diz Apocalipse, quem é? É a Babilônia. E a Babilônia, ela é um sistema que compõe religião,
política e tecnologia. Por isso que a tecnologia, ela fala que é pro bem, para controlar, para no bandido não roubar. Mentira, isso daí é a falsa paz que o anticristo inventa, entendeu? É para vigiar a gente, para saber quem defende os princípios, conceitos cristãos e quem não defende, quem está do lado do anticristo, que se curva para o sistema. Quem se curva para o sistema vai poder comprar e vender tranquilamente. Quem não se curva não vai ter emprego, né? Eu mesmo sou perseguido. Eu ia falar uma coisa aqui, ó, nem vou falar. Eu tô até parado, desempregado, procurando emprego já, certo? Por quê? Por causa desse sistema que põe injustiça, persegue a gente. Então eles começam a fazer injustiça com a gente. E a gente, se a gente aceitar isso e curvar, não só injustiça com a gente, com nossos colegas, e injustiça assim, pra gente fazer injustiça com os outros, que eu vi uma colega minha sendo mandada embora porque ela não se curvou à injustiça da empresa que eu trabalhava. Tudo isso vai se espalhar nas empresas. E se você não se curvar, você não come, não bebe, porque você não vai trabalhar. Aí eu pergunto para vocês aqui, para encerrar, lembra da PAN? Então, quem não tomasse, estava sendo demitido, irmãos, da sua empresa, demitido a médicos que não concordaram com isso, que eles sabiam de coisas, eles foram demitidos, porque falou, ó, isso daí não foi testado o suficiente. E depois, lá na frente, alguns deles falaram, realmente não foi testado. Mas, então deram para o povo assim, sem teste, sendo que demais sempre tiveram teste de anos. Só que tava eles mesmos espalharam um negócio que chama causa, efeito, solução. Os poderosos espalham, a população vai clamar por solução, e aí ele já está com a solução pronta lá, ele só não fala, porque se chama segredo de Estado, segredos ocultos, e ainda tem muito mais segredos de investigação, de cientista, da NASA, do raio que eu partei, que esconde coisa, porque tem lá a CICI internacional, que elas são segredos, que elas não revelam para a humanidade, entendeu? Mas como Deus, ele vai trazendo as revelações por meio de livros que foram escritos, que não são vendidos à maioria da população, e o povo também nem está interessado, porque a maioria do povo gosta de pão e circo, de dar risada, brincar e se divertir, não que não possa fazer isso, mas é isso que Satanás quer, dar distração, para você não ter conhecimento, para você não buscar a história, para você não descobrir o plano diabólico e maquiavélico desses senhores do mundo, entendeu? Então, não, aí você fala, mas que diferença vai fazer? Que diferença, criatura? Pelo amor de Deus, Deus disse que o povo dele, em Isaías, perece por falta de conhecimento. Deus disse, Jesus disse, conhecerei as verdades, a verdade te libertará da escravidão desse mundo, da mentira, do engano, da imundícia do pecado, da escravidão sexual que tem por aí no mundo afora, da orgias que é feito nesse mundo desde o tempo de Sodoma e Gomorra e está voltando para o tempo do fim agora, entendeu? É isso, está tudo interligado, isso chama Grande Babilônia, entendeu? Então, a pessoa tem que acordar para isso, para a realidade. Eu não estou falando para ter medo, ou para, não, você está com Cristo, lança fora todo medo. É para você não se curvar, porque se você se curvar, você perde a vida eterna. Você está se curvando para determinações do anticristo. E quando vir a grande tribulação, isso tudo vai piorar. Aí eu quero ver, porque aí é onde que Deus vai separar o joio do trigo, os que são cristãos verdadeiros, porque ali ele mostra os que se dizem cristãos e não são, os que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás, como está escrito no livro de Apocalipse, são fingidos de cristão, entendeu? Mas se curva para o anticristo, para o império desse mundo, para injustiça, para ladruagem, para corrupção, para orgias sexuais, para tudo isso é uma grande Babilônia. Isso chama Grande Babilônia, que não é só uma única cidade, é uma cidade que se modela, começa lá nos muçulmanos, certo? E ela se espalha para o mundo, e aí o mundo se torna uma terrível e grande Babilônia. Aí a noiva de Deus e de Cristo, ela começa lá nos judeus, com Israel espiritual, que é os gentios unidos com o povo judeu, que se converteram a Cristo. E aí tem uma falsa noiva que se finge de bom judeu e se finge de Israel de Deus, que é a igreja nossa, que é os gentios convertidos. Finge que são o povo de Deus, mas não são a sinagoga de Satanás, são a Babilônia, que Deus vai derrubar lá no final dos tempos. Por isso que Deus está irado, acontece essas catástrofes no mundo, vem a ira de Deus, porque é muita corrupção, muita maldade sobre os pobres, sobre os oprimidos, sobre os verdadeiros cristãos, sobre os verdadeiros filhos de Deus. É isso, tá bom?
Então, ó, compartilha esse vídeo porque o YouTube provavelmente não vai compartilhar, né, irmão? Eu tô falando muita coisa aqui com os senhores do mundo que controla até as redes sociais, né? Alguns deles, não todos, né? Pode não permitir esse vídeo de ir para frente. Então compartilhe pelo menos entre vocês, para dar conhecimento, para fazer a pessoa se preparar, que nós aqui somos soldados de Cristo, estamos defendendo a palavra de Deus, para preparar o povo, para o povo ter salvação. Não só salvação eterna, mas salvação das corrupção desse mundo, salvação do engano, salvação das manipulações. Porque a pessoa sofre com isso daí, entendeu? Aí as pessoas podem ter outros recursos, montar um negócio próprio, sei lá o que raio que vai dar para fazer, ou pegar serviço paralelo, entendeu? Quando ela vê que está numa empresa que está te fazendo você ser injusto, porque se você não se curvar, você é punido, e se você é punido, daqui a pouco eles te mandam embora. Você tem que fazer, mesmo que seja injusto o que eles pedem, para você punir pessoas de modo injusto, aqueles que têm um cargo acima de liderança, ele fala, ó, vai lá punir. A pessoa fala, não vou punir que ele não fez nada. Aí você é mandado embora, porque o sistema é corrupto, entendeu? Seja numa empresa, seja no governo, seja na religião que manipula as pessoas, está tudo interligado. É lógico que tem denominações e religião, irmãos, que ainda pregam as verdades. Tem, não vou falar que não tem, que todas. Tem povo de Deus lá que Deus fala, sai daí, povo meu. Se ele fala para sair, é que tem povo de Deus lá, que ele sabe que é manipulação, entendeu? Mas Deus é tirado de lá no tempo certo, pelos anjos do seu poder, certo? Mas ele manda a gente já anunciar para sair já logo as pessoas, né? E se reunir em outros lugares de outra forma, que não seja no meio de corrupção, porque você não pode ser cúmplice com essa corrupção, entendeu? Senão vai ser queimado com elas quando Deus destruir. Entendeu? Você pode se reunir de outra forma, onde está 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, lá ele se faz presente, entendeu? Para estudar a palavra, para fazer a ceia, dividir entre vocês, ceia e jantar, que eu já expliquei no outro vídeo, tá? Para louvar a Deus, louvar e agradecer por tudo que Deus nos deu, entendeu? Para a gente se purificar e se santificar, porque a gente está no corpo de carne, sujeito a pecar. De vez em quando a gente tropeça e peca, tem que pedir perdão a Deus, tem que confessar o nosso pecado, por o sangue do Senhor nos purificar da nossa iniquidade, e lutar contra a nossa própria carne, contra o nosso próprio desejo, seja ele de qualquer natureza, seja sexual, seja desejo de ambição desenfreada, amor ao dinheiro, amor às coisas materiais. Não que você não possa ter, conseguindo de forma honesta, mas quando você põe o seu coração nisso de forma exacerbada e você esquece de Deus, esquece de orar, esquece de ler a Bíblia, você está se curvando no sistema babilônico. Não sou eu que digo, é a história e a palavra, entendeu? Então compartilha o vídeo, deixa o like aí, badala o sininho de todas para receber as notificações. Deixa o like, mesmo que o YouTube esteja, não, tomara que não, que ele esteja boicotando, mas se você compartilhar, aí espalha isso daí e falar compartilhe e tal, e aí chega, você vai estar sendo a atalaia de Deus, você vai estar sendo, só de compartilhar, servo de Deus, fazendo bem para as pessoas, para não deixar a pessoa ser enganada, e quando chegar esse tempo, as pessoas estarem preparadas, entendeu, meus irmãos? Tá bom? Deus abençoe a todos, amo todos vocês de coração, que sejam todos bem, na paz do Senhor Jesus, com saúde, empregado, mas não se curve para o sistema não. Eu prefiro perder o emprego do que eu me curvar para um sistema corrupto e chegar e perder minha salvação eterna, e chegar e me afastar de Deus, e chegar e ter que ficar compartilhando, sendo compassivo com as obras do anticristo. Aí eu não, eu prefiro sair fora, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo, fui!